Fala jogador, vamos iniciar mais um podcast. Hoje um cara que é mais do que um amigo, assim, tem um cara com uma referência, não só pelo futebol, mas também pela vivência. Eu vivo muito com ele aí durante alguns anos. E a gente vai trocar uma ideia massa hoje. O Samir tá aqui, ó, já tá no clima já de Taça das Favelas. Já aqui representando o nosso convidado. E a gente tá com essa fera aí, Pequeno, presidente da CUFA, responsável aí pela organizar essa logística toda, inclusive que é o nosso tema hoje, né, que é a Taça das Favelas. E aí, Pequeno, como é que tá? Conhecido como Pequeno Correria, pra quem não conhece. Inclusive estamos na CUFA também. Inclusive, né? Cara, eu sou um cara feliz, assim, permanente, já que a felicidade é um momento, né? A gente tem que tentar viver feliz, independente de qualquer situação que aconteça. A gente tem que transformar nosso momento em momento que a gente quer viver, quer estar com os amigos, trocando ideias, se fortalecendo, estudando, trabalhando e produzindo coisas boas, né? Porque a gente tá de passeio, então a gente tem que melhorar nossos passeios todo dia pra gente se sentir bem. Então, tô feliz aqui no podcast, tá no BID, tô feliz com vocês, vendo o trabalho progredindo e estamos aí mais do que junto e mais do que misturado, cada vez mais. Pra quem não sabe, o Tá no BID é uma ideia minha, né, claro, mas o Pequeno foi quem comprou a briga junto comigo, me cedeu o espaço aqui, pra quem não conhece, aqui é a sede da CUFA. O Pequeno abriu a porta, né, eu já faço parte, né, da casa, mas ele escancarou para que a gente pudesse estar gravando, querendo ou não. Ele é uma aposta também dele, ele acreditou no projeto, desde já a gente fica o nosso agradecimento. Inclusive, ele vai estar lançando o podcast dele daqui, eu acho que uns 20 dias. A gente vai estar compartilhando junto com vocês. É um cara também que tem muito a acrescentar, tem muito a oferecer. E a gente vai trocar uma ideia massa. A gente vai falar muito aqui sobre Taça das Favelas, vai ter alguns assuntos também que a gente vai abordar. E desde já, Pequeno, queria que você falasse aí como começou, né, bicho, a Taça das Favelas. Aproveitar que a gente tá no hype. Já começou algumas etapas, né? A gente inaugurou agora, fez o congresso na etapa do Maracanã, mas fala pra... Muita gente nem sabe, né? Vai jogar a taça e não entende, não sabe como é que a taça foi criada. Na verdade, cara, a Taça das Favelas é mais uma ação da Central Única das Favelas, da CUFA, né? A gente não criou, a gente pegou assim e adaptou algumas situações, porque em 2008, 2009... a gente pensou em fazer um grande movimento, né? Um grande movimento na CUFA. A gente chamou uma parada, a gente desenvolveu um negócio chamado Viradão. A ideia era fazer 33 horas de atividades ininterruptas, com futebol, com basquete, com qualquer atividade esportiva, para a gente poder estar legitimando essas atividades que já acontecia dentro da favela, mas aí usar esse esporte, usar o esporte como uma grande ferramenta para a gente estar discutindo outras coisas. Então a gente pensou fazer uma grande ação de combate à dengue. A gente pensou fazer uma grande ação de tirar documento da população que não tinha segunda via, etc. A gente pensou em fazer uma grande ação, um movimento jurídico. Paralelo a isso, algumas atividades esportivas estavam acontecendo na rua. Por exemplo, futebol de travinha, um torneio de futebol de travinha, um basquete, um movimento de hip hop. E algumas coisas elas vão se desenvolvendo, vai se desencadeando de acordo com as práticas, e a gente vai vendo aquilo que tem mais potencialidade. Quando a gente viu o futebol, né, a gente percebeu que o futebol a gente poderia construir muitas coisas com ele para além das 4 linhas. Então, quando se pensou na Taça das Favelas, se pensou em construir algo para além do futebol, porque a gente sempre coloca que para jogar bola não precisa da CUFA. Basta uma bola, um campo ali, independente de nós, as pessoas jogam a bola. Mas o que é que a gente pode construir, que é o Samir, qual é o movimento que a gente pode fazer com os jovens, com os meninos e com as meninas, com o futebol? E aí a gente pensou. E no começo cada estado tinha sua competição. Aqui no Ceará a gente fazia o suburbão, mas quando foi em 2011, 2012, o Celso Ataíde, né, a gente conversou e disse, olha, vamos nivelar a taça, a competição, e vamos chamar de Taça das Favelas. Em todo o Brasil, cada CUFA vai fazer sua competição chamada Taça das Favelas, e hoje a gente está aí já nessas edições fazendo a Taça das Favelas. E a gente usa uma ferramenta, né, que é chamada Areninha, e muita gente não sabe, né, que querendo ou não partiu da CUFA, né. Hoje a gente está usando, mas tem uma história por trás aí no Campo do América, pode até contar sobre isso, né. Muita gente não entende um pouco sobre como iniciou, né. Uma vez eu lembro que a gente estava num congresso, acho que em São Paulo, não estou lembrado, acho que foi em São Paulo, e foi um dos assuntos que você estava abordando, né, com o pessoal lá nos corredores, que todo mundo perguntava, caraca, lá é muito bom, porque vocês têm um nível não só de organização, mas também um nível de equipamento, né, onde acontece que, no caso, as areninhas, agora a gente está fazendo no CFO. O debate, na verdade, ele se inicia, cara, porque a gente se inicia com direito à cidade.
Para quem não conhece Fortaleza, a gente sempre diz que existe duas fortalezas. Existe a fortaleza da Pontes Vieira ao Meireles e existe da Pontes Vieira para cá, para o Conjunto Palmeiras, para o Barroso, para essa região, porque que são menos desassistidas, né? Então a gente sempre fala nessa questão, a gente pauta sobre o direito à cidade, não o campo de futebol. Em 2014, 2013 e 2014, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, uma associação de mulheres do bairro da Aldeota, ali da favela do Campo do América, acionou a CUFA, pelo potencial que a CUFA, para poder ajudar lá no que estava acontecendo. O Campo do América, que pertencia ao time América, que jogou o Campeonato Cearense, ele tinha uma dívida ativa, né, na União, e tinha uma dívida com ex-atletas que jogaram também no time. E aí, para poder sanar essa conta, o campo tinha que ser leiloado para poder arrecadar grana e pagar essa dívida. Só que o campo, quem ia tomar conta do terreno, era especulação imobiliária. Ou seja, naquela região, o campo era a única área de lazer que tinha para a população. Final de semana fazer um torneio, né, o pessoal que tinha quadrilha junina dançava lá no campo, os meninos que batiam racha, enfim. O campo tinha várias atividades culturais, esportivas, encontro e etc. Aquela resenha, porque o campo ele se tornou uma referência da própria comunidade. Com a chegada da especulação imobiliária, com a venda do campo, isso acabaria. E aí a associação ela acionou a CUFA. Na época a gente foi conversar com a Luiziane Lins, que era a prefeita de Fortaleza, e falamos do interesse de que a prefeitura pode comprar o terreno, pagar essa dívida e aí transforma isso aqui numa pracinha, num negócio e tal. Aí descobrimos que a dívida não era com o Estado, sim federal, né? Chegamos aí para Brasília, tivemos a reunião com o ministro na época, a Luiziane também foi a prefeita e assumiu a compra do terreno. Nós vamos comprar o terreno vai ficar para a comunidade, vai se tornar um campo. Como era a época da Copa do Mundo, nós apresentamos também um projeto do Areninha. Falamos, que massa, uma Areninha e tal. E assim, pouca gente comprou a ideia porque não existia essa possibilidade de você fazer um campo gramado, né, uma estrutura linda dentro de uma favela, dentro das comunidades em Fortaleza. Então, e aí alguém apresentou o projeto, né, nós o Márcio Lopes, várias pessoas estavam envolvidas, Ferrúcio, né, muita gente envolvida, muita gente também quis se aponderar do negócio, quis ser pai do menino, né, mas a gente sabe quem realmente fez. E aí o Zezé, na grande expertise que ele tem, na grande inteligência, conseguiu juntar muita gente. E na transição de governo, sai a Luiziane, entra o Roberto Cláudio pega o projeto, assume e constrói a primeira areninha, que foi no Campo do América. Depois de grande luta, depois de muita conversa, depois de várias reuniões, a gente construiu a areninha no Campo do América e se tornou aquilo que foi. E foi um projeto que depois se tornou um projeto de Estado, se tornou uma política pública. Então a CUFA, aí eu volto lá para o início da Taça da Favela, quando a gente fez o Viradão Esportivo. É pegar essas expertises que tem, essas habilidades de desenvolvimento que a gente faz dentro das favelas, porque a gente diz que a favela é potente, a favela não é carente, e aí pegar essas práticas e transformar isso em política pública, como aconteceu com a Areninha. A Roberto Cláudio constrói, eu acho que 20 ou 40 areninhas em Fortaleza, e cada areninha construída, aí o governador também pegou o ritmo e fez. Né? Ele começou a fazer em algumas cidades que tivessem até 50 mil habitantes, aí depois foi diminuindo. Né? Hoje são mais de 300 areninhas no território do Ceará, a partir de uma luta da CUFA, a partir de um trabalho que a CUFA fez junto com a Associação de Mulheres ali no Campo do América. Cara, a gente sabe que esse trabalho feito, principalmente com futebol, muitas vezes, na verdade, o principal motivo de ser feito esse trabalho não é para que o menino chegue a ser um jogador profissional, mas sim para que ele possa ser ajudado a se socializar, ajudado a ter valores, ajudado a conseguir contribuir mais com a sociedade. Então, se um menino desse passar por um projeto desse de Taça das Favelas, um projeto desse de alguma areninha de bairro, e se tornar um cidadão melhor, já é um ganho da CUFA e do Estado, né? Então, como é que você vê esse caminho? Cara, a gente vê o caminho pelo caminho que a gente foi capturado. As possibilidades que existem pro cara ir pro crime, pro cara ir se perder no meio do caminho, é muito maior do que as possibilidades de vida e construtora de sonhos que o cara tem. Certo? Por que eu digo isso? Porque eu venho de uma geração assim,
parece um negócio fictório, parece um negócio já repetido, de que, olha, dos meus 10 amigos que eu tinha, 9 morreram. Dos meus 10 amigos que eu tinha, os 10 morreram, cara. Entendeu? E às vezes eu me sinto só também, às vezes eu me sinto só. Por que eu digo isso? Porque quando eu olhava para os meus amigos, que tinham os caras que estudavam comigo, os caras que jogavam bola comigo na rua, os caras que soltavam raia, e aí eu via que os caras estavam indo pro crime, procurando uma alternativa que eu não queria pra mim, e aí eu disse, ó, isso tá errado. E ninguém tinha essa percepção. Por quê? Porque só quem enxergava nós era a polícia e a mãe da gente. E aí eu sempre ouvia falar em projeto social, um negócio para poder mudar o rumo da vida das pessoas. Eu disse, não, mas isso tá errado. Eu acho que a gente pode construir um negócio, né, dentro da comunidade, dentro da favela, que não precisa alguém construir por nós. Tem que ser construído por nós mesmos. Sim. Não precisa alguém pensar por nós. E aí, eu comecei a participar de movimento dentro da escola, né, de grêmio, de festal, de festival. Eu cheguei a ganhar um primeiro colocado numa competição que teve aqui no Ceará, em todas as escolas, que era o festal. Então eu ganhei o primeiro lugar de poesia. Aí eu recebi até um computador. Homem é cultura. Arquivos confidenciais. Recebi um computador, mas o computador não era pra mim, não. Recebi um computador, tinha que deixar pra escola. Eu fiquei animado, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Então, quando a gente pensa em desenvolver um trabalho social, Samir, é porque é possibilitar uma alternativa, cara, para alguém para além de outros caminhos. Sim. Entende? Você hoje pega um jovem que está na Taça das Favelas, o menino ele tem, sei lá, 15 anos, tá fazendo ensino médio, bom, tá indo para a escola, tá fazendo ensino médio, mas ou o pai tá preso, ou o pai morreu, ou ele não conhece o pai, entendeu? E tem a mãe, que a mãe trabalha como diarista. Estou falando isso de uma realidade que a gente vive. Não estou falando isso criando. Estou falando isso de uma realidade que a gente vive. Porque quando a gente matricula um menino para poder participar da Taça das Favelas, a gente conversa com a mãe, a gente conversa com o pai, a gente faz visita, a gente entende. E aí para poder entender quem é esse menino que a gente vai trabalhar, né? Público, né? O público-alvo em si. E aí, cara, quando a gente vai para dentro, a gente vê isso. Então você tem que ter outras possibilidades, construir outra alternativa. Vou te dar exemplos maiores. Tipo, eu vou fazer 40 anos agora, eu nunca vi meu pai na minha vida. Perguntava à minha mãe, quem é meu pai? Ela disse, sou eu. Eu sou seu pai e eu sou a sua mãe. Né? E aí, assim, todas as dificuldades que a gente teve, lá em casa era eu, meu irmão e minha irmã. Todas as dificuldades que a gente teve, eu soube esperar. Agora eu não tenho, mas daqui a pouco eu tenho. Era essa a resposta que a minha mãe me dava. E eu soube esperar. E os meus amigos, cara, não soube esperar. Entendeu? Eles não soube esperar. Eu tava conversando com um amigo meu aqui que ele disse assim, me espera que eu vou bater um racho. Não, me espera aqui que eu vou só aqui. Quando eu voltar a gente vai pro jogo. A gente vai bater um racho, beleza. O cara foi e não voltou. Estou te dando exemplo desse, de outros que aconteceu. O cara foi e não voltou. Então, assim, esses projetos sociais, eles são um grande caminho na vida desses meninos. Com o Bangu, com o Leões Dourados, com o Remo, com o time do Neto que tem aqui no Barroso, que é o Grêmio, são com o Vila Real. Então, assim, são uma grande alternativa para esses meninos, porque dentro da favela, cara, dentro das comunidades, as oportunidades são muito poucas, né? Onde que a gente repete isso, que a favela não é carente, a favela é potente, o que precisa de oportunidade. Tu acha que cachorro gosta de osso? Tu acha que cachorro gosta de osso? Não. Mas a nega dá osso pro cachorro, né? Come a carne e dá osso pro cachorro. Mas se tu der a carne com osso pro cachorro, o cachorro vai comer a carne e vai deixar o osso. E por que o cachorro come o osso? Porque só tem um osso pro cachorro, cara. É o que sobra. É o que sobra. Por que são poucas oportunidades? Por que a favela pega as poucas oportunidades? Porque é o que tem. É o que tem. Vai se abraçar com o que tem. Aí vai morrer frustrado, vai viver frustrado, o cara vai perder seu sonho, o cara vai desacreditar, porque ele chega lá na frente, ele vê que a concorrência que ele vai ter é desleal para ele. Ele não vai concorrer. Aí o cara vai, talvez, para uma profissão, não desmerecendo as profissões, mas ele vai para uma profissão que ele não sonhou. Vai lá para sobreviver, né? Vai para sobreviver. Porque o cara volta da escola, as notas que ele traz no boletim escolar,
a mãe, ela desvaloriza mais essas notas que ele traz de casa do que as notas em dinheiro que ele traz para dentro de casa. Então o cara abandona a escola para poder ser provedor de casa. Verdade. Porque o Acaba cara tendo tem que pensar muito no 4 presente, né? irmãos, os caras têm que pensar muito no presente. Então eu vi meus amigos meus que foram pro crime, os caras estudavam, abandonaram a escola porque eles tiveram que ajudar suas mães dentro de casa. Os caras que pensavam em fazer faculdade, que não foram para a faculdade, não tiveram oportunidade de fazer faculdade. E que, infelizmente, a necessidade de se ter uma grana mais rápido fez com que o cara botasse uma arma na mão, tivesse coragem e não voltou para casa, entendeu? Vi E muito isso acontecer. o pequeno, falando, né, de oportunidade, como tu puxou, a gente tem aqui na sala, né, o Ian jogou a taça, né, das favelas, viajou para São Paulo com a gente, hoje trabalha para a taça como design. Então, para você ver como é uma extensão além do que o futebol, né? As pessoas estão ligadas só no resultado final de quem vai ser campeão, de se alguém vai virar jogador profissional, se vai ter uma oportunidade em relação a isso ou não. A gente tem o Ian aqui, prova viva disso, né? Jogou com a gente, foi para São Paulo e tá aqui trabalhando na CUFA. Então isso é a vantagem que eu percebo dentro da CUFA, né? Falando a gente porque eu me incluo nisso. Eu sou um dos caras que tive oportunidade, né, aqui dentro, de conhecer novas pessoas, de mostrar um pouco da minha expertise, e o pequeno, junto com o Preto Zezé, fizeram esse convite. E para você ver como vou contar um fato aqui, quem queria que o pequeno puxasse, né, em relação a isso. A gente foi para São Paulo e o pequeno fez uma reunião aqui em cima aqui da sede, com os pais, para explicar como ia ser a logística, como ia ser a viagem. Cara, e tinha muito pai chorando porque nunca tinha viajado e o filho dele ia fazer a primeira viagem de avião. O pequeno tava falando lá e eu tava mais nos bastidores, como sempre, filmando ali, observando, né, pequeno, e a gente pôde vivenciar isso, né, e o pai que não viajou, e através da CUFA, através da Taça da Favela, realizações dos meninos de nunca ter viajado de avião. Eu tinha um projeto chamado Nada Consta. O que era o Nada Consta? Nada Consta era mais nada do que você pegar os meninos, desenvolver um trabalho com ele com grafite, com banda de lata, com rap, com poesia, com desenho, com letreiro, enfim, com N atividades. E a ideia do Nada Consta era porque muitos desses meninos não eram registrados no nome do pai. Quando você não é registrado no nome do pai, tem lá na filiação Nada Consta. E a outra ideia era que esses meninos não tivessem envolvimento nenhum com crime. Quando você não tem nem envolvimento nenhum com crime, quando você retirar a folha corrida, tem lá Nada Consta. Então você construía isso para Nada Consta. Quando eu volto para cá, para a Taça das Favelas, eu entendo mais ou menos isso. Se sair um jogador profissional, é resultado do trabalho. E o que é que a gente fez com esse Nada Consta? Claro, a gente teve alguns meninos que não entenderam o nosso pensamento, o nosso ideal, que foram, né, para o crime, que deixaram de ser Nada Consta, mas muitos dos meninos hoje que acompanham nosso trabalho, que estão trabalhando hoje, por exemplo, na CUFA, aqui acompanhando, fortalecendo, foram os meninos do Nada Constas que entenderam. Muito legal. Formaram família, terminaram seus estudos, não estão fazendo faculdade, outros, né? Então aqui conseguiram se direcionar e se afastar daquele caminho que a gente sabia que iam seguir, né? E outros são empreendedores, alguns se tornaram empresários, uns têm pizzaria, outros têm não sei o que. Então você vai construindo essas alternativas assim. Quando a gente traz o jovem para dentro da Taça da Favela, mas quando a gente traz a família e mostra quem é o Kelvin, mostra quem é o Sami, mostra quem é o Pequeno, mostra quem é o David, mostra quem é o Zezé, e aí você mostra para eles que existem algumas referências. Passa confiança, total. Entendeu? Passa confiança de que se tornar um jogador profissional é resultado, vai ser massa, e tomara que o cara não esqueça das bases, não esqueça dos seus treinadores, não esqueça de onde veio. Alô, Pedro Igor. Né? Mas se o cara se torna um design gráfico, se o cara se torna um apresentador de um programa, se o cara se torna ali o responsável pela Taça das Favelas, eu acho que a gente conseguiu obter êxito no nosso trabalho. Certeza. Entendeu? Porque esse é o nosso propósito. A CUFA, ela não tem uma receita pronta. A Taça das Favelas é mais uma ação como a gente fez tantas outras. Aí o que a gente faz é construir um avião no ar. Você vai construindo, vai voando, vai montando, vai trazendo pensamento, vai trazendo gente inteligente, vai se fortalecendo, entendeu? Vai preparando quem tá e vai trazendo os preparados. Então a CUFA é isso. E vai oportunizando, né? Eu lembro que a gente, quando chegou em São Paulo, aí o Pequeno levou os meninos para dar um rolê em São Paulo. Cara... Único, né?
coisa de louco. O pequeno pegou lá uma galera aí, vamos andar de metrô. Os caras não tinham andar de metrô. Que é metrô? É porque tem até umas histórias engraçadas lá, né, pequeno? Porque assim, o menino sai daqui do Ceará, cara. Aqui do Ceará, o que o cara faz? Tem muito jovem que foi pra Taça da Sovela que nunca foi nem no Maracanãú. Entendeu? Nunca foi em Jericoacoara, nunca foi em Canoa Quebrada, né? Nunca foi em Aracati, nunca foi para um carnaval em Aracati. Só vai pra Praia do Futuro acompanhado dos pais. Então nós pegamos aí esses meninos, né? 20 meninos e 20 meninas, colocamos dentro do avião e fomos embora pra São Paulo. E quando chega em São Paulo, cara, só uma região de São Paulo, por exemplo, a região de Zona Leste, é a população do estado do Ceará todinha. Praticamente. Então é outro mundo, outra dimensão. Vocês vieram aqui para jogar bola, participar do torneio, mas vamos aqui dar um rolê, vamos conhecer a cidade, vamos na Avenida vamos ver o que é a Avenida Paulista, que o pessoal tanto fala, né? Conhecer o Brás. A oportunidade de conhecer o Parque São Jorge, vamos ver o que é o Brás. Então a gente levou os meninos para poder conhecer, dar um balão, dar um rolê e levamos pro metrô. Peguei 3 meninos, olha, vocês vão pegar aqui o trem aqui. Vocês vão contar 3 estações. Cada estação não precisa dar sinal, não. Cada estação. É só para abrir a porta e descer. É só abrir a porta. Na terceira vocês descem, vai ter um banco assim assado. Vocês andam 500 metros, vocês vão estar onde vão estar hospedados. Então, a gente fez isso com os meninos. Deu certo, eles chegaram. Né? Mas assim, para deixar eles calmos, tinha alguém nosso acompanhando eles sem eles saber, entendeu? Só escoltando, só escoltando. Tinha um cara só escoltando ele, direcionando para onde é que ele tinha que ir, né? Se perdesse, tinha alguém ali olhando para eles. Mas foi muito massa, porque para eles, cara, eles nunca vão esquecer disso. Verdade. Entendeu? Jogar a bola lá vai passar. Mas a viagem em si, aquela confraternização, aquela resenha, aquela pizza que chegou 2 horas da manhã para o pessoal comer, sabe? Nós chegamos num CT, nós mesmos que tivemos que organizar o CT para a gente poder dormir, né? Então ali tinha toda uma situação, Samir, de que foram 10 dias que parecia que a gente sabia que ia acabar aqueles 10 dias, mas a gente não queria que acabasse aqueles 10 dias logo, mas foi um grande momento na vida desses meninos e também na nossa, porque a gente aprende muito também, né? Vivencia aquilo, né? Aproveitar cada momento, né? O pequeno falou da questão, né, de levar os meninos para o Parque São Jorge. Eu tinha um contato lá e falei com o pequeno, a gente levou os meninos para conhecer o CT do Corinthians. Gigante. Teve palestra, os meninos dançaram lá no palco. Um momento único, assim, né, para quem nunca tinha ido e conhecer um clube como o Corinthians, que é o Corinthians, né? A gente tá falando de qualquer... Lá na Fazendinha? É o Corinthians, né? Foi no Parque São Jorge lá que a gente foi, eu acho. Foi Parque São Jorge. E o outro ponto engraçado e até emocionante, teve um jogo no Morumbi. Aí eu levei os meninos, levei o Ian, né? Levei o Ian e levei um menino de Crateús, o Thiago. Cara, ele foi de bermuda, uma camisa um frio assim. Desgraçado. Ei, Thiago, vai colocar uma roupa? Não, mas sinto frio não. Vale. Não, porque... Cara, ele chegou no estádio, ele olhava assim, ó, lá no Morumbi. E o que era o legal? Eu lembro que o legal de tudo isso, da vivência, é a experiência que a gente proporciona pro menino. Não é porque foi lá. É você olhar no olho dele e ver que ele tá realizado. Caraca, eu vim aqui no estádio, entendeu? E a gente passou diversas coisas lá. Desde da chegada, de ficar trocando a localidade. Foi bom porque a gente conheceu outras cidades lá, né, em relação a essa troca. E o que era mais legal é que o pequeno deixava os meninos à vontade, né? E igual ele falava assim, cara, eles me se divertir, eles não estão aqui pra só jogar bola, não. Eles me se divertir. Isso que é o bom, né? Querendo ou não, eu tenho uma relação muito legal em relação a isso com o pequeno, de aprender com ele. Sim. Importante. De olhar o que ele faz e falar assim, pô, cara, isso aqui é legal o que ele faz, eu vou trazer isso pra minha vida. E a gente aprender mutuamente um com o outro e junto com os meninos. O pequeno, cara, assim... Na viagem parece uma criança, ele se diverte com os meninos, vai dormir tarde, troca resenha. E isso que é o bom, né? Porque você, além de como é que eu posso dizer, proporcionar aquilo pro menino, você vive junto, né? Porque assim, ó, a gente foi muito repreendido, cara. Eu com 13, 14 anos, era muito repreendido. Ó, não faz isso que Deus castiga. Não aponta pro céu, não conta as estrelas que vai nascer verruga no teu dedo. Então a gente foi muito repreendido na minha adolescência, né, cara? E aí você vê uma porrada de moleque desse, uma porrada de menino, massa.
encantado com as coisas, não tem que aprender. Vai, vive o momento. Ó, só não pode fugir, cara. Porque teu pai e tua mãe tá esperando em Ele está casa. responsável. Mas não pode fugir não, porque a gente tá responsável por ti aqui. Mas se tiver, te conhece, troca ideia. A gente chegou lá, tinha um amigo meu, cara. Um amigo meu também de infância lá, um dos sobreviventes junto comigo, que foi lá, ajudou nós lá a limpar o espaço, cuidar do espaço, montou. Foi com a gente comprar lençol pros meninos. Não tinha lençol, muito cobertor, colchão. Foi pra rua com nós, então a gente montou. Quem tava lá, o Amauri, o Kelvin, todo mundo foi parte daquilo, entendeu? Não chegou, não tinha nada pronto. Vamos. Mas não. Seguinte, cara, problema tem teu do canto. Vamos atrás de solução. Vamos procurar uma solução e ficar aqui de boa. Chegamos até aqui, foi difícil chegar até aqui. Daqui pra frente é só lazer, diversão. E se tiver resultado positivo, é aquilo que a gente diz. É suor e suado. Entendeu? Vamos se divertir. Mas aqui é pra nós estar tranquilo. Eu, com 13 e 14 anos de idade, cara, o que a gente fazia? Eu se juntava com algumas pessoas, com os amigos meus, né, com um menino, moleque. Nós ia pra uma granja. E da granja a gente enchia o caminhão de galinha e ia para alguma parte do interior do Ceará para vender frango, né? Vender galinha no interior. E depois, em seguida, era eu, o Davi Favela. O Davi comprava umas camisas brancas, aí a gente pegava um ônibus aqui, tipo, vamos pro Rio Grande do Sul. Vai ter uma feira lá. Descobri que ia ter uma feira. Vai ter o Fórum Social Mundial no Rio Grande do Sul. Isso com 13 e 14 anos. 15, sei lá. Aí nós ia pra feira, ele pintava as camisas, ficava pintando a camisa com o nome dos outros, desenhava o Patativo do Assaré, um negócio assim, alguma coisa do Nordeste. Eu pegava as camisas e saía vendendo no meio da feira. Sensacional. Entendeu? Então aquilo dali era um dinheiro pra nós. Então, 13, 14 anos a gente já tinha rodado um porra de canto. Quando a gente vê esses meninos, que os meninos poucos saíram daqui, quando eles vão pro canto, fica tudo encantado. Nossa, tamanho do prédio, não sei o que. E aí, não tem como ali repreender o menino. Vai, cara, se diverte, que é massa, que é uma foto. Vive a experiência. Tanto que nós levamos 3 meninos de Sobral, e Sobral é conhecido por ser uma terra muito quente, né? Tem um sol particular lá, cara. E os meninos são acostumados a jogar lá, tipo, 1h da tarde, meio-dia, 2h da tarde, de manhã, com um sol de 30 graus. Aí os caras chegam em São Paulo... Menos não, mas ali 9 graus, 12 graus, 11 graus, que pra nós já é muita coisa, já começa a tremer os beijos. Os meninos não desceram nem pra comer, cara. Ficava só enrolado no quarto. Os pau do menino, eu tirei meu agasalho, dei pros caras, né? Foi mesmo. Esquentar lá, ficar lá. A gente comprou umas coisas lá, comprou uns agasalhos, parecia uma porra de motoboy, né? Mas os caras estavam agasalhados lá, mas não descia nem pra comer. Então, uma porra de menino do Ceará, que foram para São Paulo, numa expectativa de ir para São Paulo. Ninguém foi querendo ganhar, ser campeão. Os caras foram para São Paulo, cara. Parece um negócio distante, mas para um menino que não tinha condição nenhuma de comprar uma chuteira sequer para poder ir. Alguns fizeram bingo para levar dinheiro, outros fizeram rifa, outros pediram dinheiro à mãe. Eu vou dizer para tu, cara. Teve um menino que foi para São Paulo, por mais que a gente custeou passagem aérea, hospedagem, alimentação, lanche, tudo. Teve menino que foi para São Paulo com R$20 no bolso, cara. Que era só aquilo que a mãe podia dar. Entendeu? Teve menino que foi com mais dinheiro, que o pai trabalha, a mãe trabalha, mas teve menino que foi só com 20 conto. E foi. E se divertiu. Entendeu? Chegamos no aeroporto, cara, tinha 4 meninos que nem identidade tinha. Liguei para uma amiga nossa lá no VaptVupt, tô precisando da sua ajuda aqui, daqui a 1h30 eles vão viajar. Manda os meninos pra cá urgente. Os meninos foram pra lá, tiraram a RG e voltaram feliz da vida. Estão com os documentos. Tem 2 trabalhando. E os outros 2 foram contratados pelo time que tá jogando a série. Vai jogar a Série A do Campeonato Cearense. Legal, cara. Entendeu? Mas o fato da RG, o fato da viagem, os caras nunca vão esquecer mais da CUFA. Eu espero que eles digam isso em algum momento, né? Que é importante. Sim, e tal. Lembrar. Eu sempre lembro de quem me ajudou. Eu lembro. E gosto de citar porque essas pessoas, elas foram responsáveis por muita coisa na minha vida. Entendeu? Muita coisa. Eu me sinto adotado. Da mesma forma que eu me sinto adotado pela CUFA, eu também adotei a CUFA. Né? Então, assim, contar essas nossas histórias da gente, contar essas vivências com os meninos é bom pra caralho, é muito massa. Eu gosto. O Pequeno é um cara assim, dedicado, massa, guarda muita ideia só na cabeça dele, mas quando ele compartilha é mais ou menos
Porque a gente pode não só vivenciar e também ver ele vivendo, né? A Taça das Favelas, cara, em si, ela ganhou uma proporção gigantesca. Não só pela viagem a São Paulo, mas por aquilo, o espetáculo que é a Taça das Favelas. Entendeu? É o espetáculo. A gente teve agora a seletiva aqui em Fortaleza e os meninos chorando, os que ganhavam e os que perdiam também chorando. O contraste, tu tava lá, tu pôde vivenciar vibrando, isso, né? Momento único, né? Teve goleiro pegando 2 pênaltis e classificando a favela dele. Cara, é muito legal de ver a alegria dos meninos em estar jogando, em estar tendo aquela oportunidade. Eu me sinto contemplado quando eu vejo ali O pequeno tava de gandula. Quando eu vejo ali o menino gritando e tal, mas quando eu vejo do outro lado do campo o pai dele lá gritando mais alto do que ele, eu disse, ô, meu irmão. Filma ali. O que é o legal, cara, da taça, assim, inclusive o Pequeno vai falar um pouco mais sobre isso, né? Que se Deus quiser esse ano vai ter novamente a taça nacional. O Pequeno tem um sonho, e eu vou deixar ele compartilhar, de que é o carro de bombeiro, cara. Fala aí essa história, porque os caras não têm noção do que esse cara quer fazer, não. Olha, muita ideia, né? Tratar, Sami, a Taça da Favela, cara, ela não é um futebol de vaza, entendeu? Quando a gente vai atrás de patrocínio, os caras passam que tá assim, porra, esses favelados aí, é uma porra de gente desdentada que quer só uma chapa. Os caras olham pra nós desse jeito, que quando chega no evento daquele ali que foi o Congresso Técnico, cara, primeira coisa que o cara pergunta, depois bota aí o Congresso Técnico, o pessoal veio no canal de vocês. Pergunta quem foi que produziu. Porque os caras não acreditam que foi favelado que está produzindo aquilo. Pela estrutura, pela dimensão, pela organização, pela mobilização das pessoas, pelo poder de fala, pela oratória. As pessoas não acreditam. Ei, chegou meu salgado, foi? As pessoas não acreditam que é alguém da favela que está fazendo. Sempre pergunta se é uma produtora e qual é a produtora contratada, que está fazendo. Inclusive chegou convite para a CUFA e a Taça da Favela produzir outros eventos dentro do estado. E aí, massa. Se eu tenho esse movimento e se eu tenho a oportunidade de tratar os meninos como eu gostaria de ser tratado, eu vou tratar. Claro, com certeza. Se na final eu tenho como colocar ônibus executivo para os meninos, personalizado, os caras com crachá, as camisas de passeio, os forros do ônibus com o nome da favela, com o brasão dos times dele, na frente do ônibus, batedor, um ônibus adesivado com os meninos perfilados, uma foto dos meninos perfilados, pô, eu vou fazer. O time campeão consegue mobilizar, fazer uma grande mobilização dentro da favela. A gente para na esquina, bota lá um palco lá no meio da favela, bota lá um palco com som, alguém tocando forró, um rap, um reggae, alguma coisa. Eu vou botar o menino em cima do carro de bombeiro para chegar dentro da favela. Imagina aí, velho, tu chegar o que a gente tuas tá áreas fazendo, no carro de bombeiro. Imagina na moral. O que a gente está fazendo? A gente está tirando a favela das páginas policiais. Sim. E mostrando aquela favela na página esportiva, na página da cultura, Sim. na página que está falando de negócio, na página do empreendedorismo. E aí a gente sai a gente transforma esse estigma que se tem de que a favela é isso, a favela é aquilo, em carisma. Entende? Eu queria que isso tivesse acontecido comigo, não tive oportunidade. Se eu tenho oportunidade de proporcionar, eu vou proporcionar. Boa. Entendeu? Aí eu vou fazer relações com todo mundo, vou ligar pro coronel dos bombeiros. Ó, irmão, tem um projeto assim, assim, assado, venha ser parceiro. O cara vai entender muito o que é que eu tô falando e ele vai fornecer o carro. Eu vou chegar na empresa de ônibus, vou falar da importância de adesivar o ônibus. O cara vai entender isso que a gente tá falando, que a gente tá falando de sonhos. Eu não tô falando de um ônibus alugado ou de um adesivo, eu tô falando de sonhos. Sim. O cara vai abraçar a ideia. Entende? Vou atrás de um patrocinador, vou falar da importância da marca dele lá, mas vou falar da importância mais ainda do que a gente está desenvolvendo através do futebol. Que não é a placa dele, ou a marca dele, ou a responsabilidade social que ele tem, mas é o que a gente está construindo, oportunizando na vida desses meninos, cara. Então, se eu tenho a oportunidade de fazer isso e de colocar a final no PV, televisionado pela Globo, o governador recebendo os campeões, o prefeito recebendo os campeões, eu vou fazer. Se eu tenho a oportunidade de colocar o Kelvin, que está aqui apresentando o programa, que é o cara responsável pela parte técnica nossa, de convidar um observador técnico do Vasco, do São Paulo, do Internacional, do Fortaleza, do Ceará, do Floresta, do Ferroviário, do Caucaia, do Atlético, a gente vai convidar e vai trazer esses caras para assistir ali, de camarote. Onde é o camarote? No mesmo local que todo mundo assiste, da arquibancada. E vai ver, ó, aquele menino ali é massa. Traz ele aqui para fazer teste no meus times.
Ó, aquele menino ali é importante, traz ele aqui para fazer teste no time. Quer fazer teste, que homem quer, mas fala com ele aqui, ó, aquele que é o responsável. E é legal, Entende? cara, porque... E aí você constrói isso com os meninos. Eu não estou construindo... Tem uma coisa que é importante sim. A gente não planeja para eles. A gente planeja com eles. O que é que você acha que tem que ter na Taça da Favela? Fala aí. E o cara fala, a gente vai mediar a situação, se é possível trazer, a gente vai e traz. Construindo juntos. Né? O Pequeno falando assim em relação a oportunizar, os meninos são muito oportunizados na taça. Muito, cara. É muito, assim. Inclusive, né, quando a gente voltou de Fortaleza pra cá, uma semana depois a gente mandou um menino pro Corinthians. Teve um menino que é da taça, que é destaque do Vasco, que jogou, que foi campeão com o Vila Nova. Então, são coisas que a taça proporciona, que os meninos que jogam a taça, é como se a Taça das Favelas fizesse assim, ó. O teu sonho tá distante, pois eu vou trazer ele pra perto de ti. Entende? É isso que é a ideia. O Pequeno pega o projeto e fala assim, ó, cara, tá longe pra vocês? Pois tá aqui, vou colocar. A gente fez um evento no CFO agora. Tem menino que nunca entrou no CFO. Pai que nunca entrou no CFO. Então o que é que o Pequeno, junto com toda a organização, faz? Pega uma coisa muito distante e coloca Traz assim, ó, pra perto. cara, é possível, vai lá, tenta. O que é o CFO? CFO é um Centro de Formação Olímpica, um dos maiores da América Latina, que foi construído há 8 anos aqui no estado do Ceará, que para nós. Lá tem mais de 20 modalidades esportivas. E aí a gente levou a favela, colocamos mais de 500 meninos lá dentro, nos 2 dias, para ver a estrutura e me ficaram tudo apaixonado pelo espaço. Que parece não ser nosso, mas é nosso. Tem que fazer inscrição, para estar lá tem que estar estudando, para estar lá tem que ter os documentos, né? Tem uma série de situações para poder se aproveitar o espaço. O espaço é seu, o espaço é nosso. E se Deus quiser, a gente vai fazer outras etapas lá também. Bem provável que a gente faça. Quando você fala da Taça das Favelas, você trata dessa competição, a Champions League. A gente que é um pouco mais ali da parte técnica do futebol, vê como os meninos encaram isso. Antes da taça começar, tinha gente no interior mandando um vídeo treinando 2 meses antes da taça, se preparando para jogar a taça. Tem vídeo aí que eu vou mandar para vocês colocar. Tem local que não tem campo. O único horário que tem para treinar é à noite. Sabe onde é que eles estão treinando? Na calçada da igreja. Em frente à igreja. Descendo, subindo escada. Adquirindo forma física. Né? Parte física. Parte física. Descendo, subindo os degraus da escada. E é assim, cara. A Taça da Favela é isso. Tem que agarrar a oportunidade. Agarrar a oportunidade. A taça cresceu tanto que ela era na capital, né? Porque não pode até falar melhor sobre isso. Fala um pouco de como foi a proporção, né? A Taça da Favela ela cresceu tanto, como o Kelvin está citando, que a gente teve que interiorizar a Taça da Favela, fazer etapa em Sobral, para pegar as cidades da região, etapa em Crateús, para pegar a cidade daquelas regiões, Juazeiro do Norte, a gente está fazendo agora no Maracanaú, que vai pegar a região metropolitana e Maracanaú, Caucaia, somente para time de Caucaia, e Fortaleza no final. Nossa. Porque a gente está tendo muita inscrição, muita procura. E no ranking que a gente montou, é muito time competitivo. Sim. É tanto que a gente está vendo a necessidade de construir a Série B da Taça das Favelas, porque... Novidade para vocês time. aí. Muito time. Eu queria até que o Pequeno falasse um pouco sobre isso, né? Eu não ia nem comentar não, mas já que ele começou... Na verdade, a gente está falar vendo como vai funcionar. Na verdade, a gente está vendo como é que a gente monta isso, como é que a gente define quem faz parte da Série B e quem faz parte da Série A, montar um ranking. A gente tem algumas pessoas aí inteligentíssimas nessa área, que está cuidando dessa parte, montando isso para poder a gente ter, a partir do ano que vem, a gente ter a Série B e a Série A da Taça das Favelas. E provavelmente, estou falando provavelmente que ainda depende muito de patrocinador, a gente também faça aí a Taça das Favelas, tipo, em outra categoria, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Aí é loucura, é um sonho, fazer viu? uma tacinha menor. Então, aí é sonho. Muita gente tem me cobrado isso, né? Porque tá o cara às vezes o cara só consegue jogar um ano no vez. máximo, né, da taça. E a ideia de conseguir trazer isso, eu acho que Seria ia agregar sensacional. muito, né? Sensacional. Ver o calendário também, porque o calendário fica mais extenso. E eu vou falar pra vocês aqui uma conversa que eu tive com o Pequeno que muita gente não sabe. Possa ser que surja a Copa do Nordeste. Fala aí, Pequeno. Ó, pra tu ver como tá crescendo demais. E é a organização. Imagina. É a organização, por organização. Esse ano a gente está fazendo Taça da Favela, cara, em todos os estados. Todos os estados. É uma grande produção para fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu dou suporte, ajudo algumas cidades a construir o projeto, a fazer captação de recurso,
a montar uma estratégia para o cara conversar com o patrocinador. Em alguns estados eu dou esse suporte. E a gente está pensando sim, a gente propôs, né? Na verdade, a gente vai propor o Celso Ataíde ainda, propomos já o Zezé para levar essa ideia para ele, né? Que o Celso Ataíde é o cérebro disso, é o grande cara, é o nosso mestre, nossa referência em liderança, né? E se você não conhece, procure saber quem é Celso Ataíde, aí é fenomenal. Fora da curva. Totalmente fora da curva, né? E aí a gente vai propor fazer a Taça das Favelas do Nordeste, fazer o Favelão do Nordeste, né? E todos os estados aqui do Nordeste estão fazendo a Taça das Favelas, então seria importante a gente fazer isso para fomentar mais esse trabalho e aproximar mais as pessoas. Né? Ano passado, rolou até uma conversa aqui numa das reuniões de tentar fazer um jogo internacional, alguma coisa do tipo, né? É uma coisa muito distante, mas pela proporção do que está acontecendo e você já está conseguindo fazer seletivas... Distante não é, Kelvin. A gente tem CUFA na Argentina, a gente tem CUFA na Colômbia, a gente tem imagina CUFA aí, no Paraguai, o campeão a gente tem daqui CUFA no de jogar Uruguai. lá. A gente tem Libertadores? Libertadores a gente da tem CUFA nos Estados Unidos, a gente tem CUFA no Canadá, tem CUFA na Alemanha, então tem CUFA agora na África lá, o Celso foi lá, implementou lá também, tem CUFA são 17 países que tem CUFA. Então assim, distante não é, entendeu? É uma possibilidade, é possível, entende? É possível. E que, sei lá, no futuro breve, de repente a gente tá falando alguma coisa aí, já fazendo a prospecção de algo que vai acontecer. Sim. Entende? Não posso te dizer que se vai ter ou não, mas é uma possibilidade. É uma ideia, grande. né? É uma então, ideia. Que pode... É uma ideia porque quando a gente começou a Taça da Favela era 16 times. Hoje a gente tem mais de 1.000 inscrições. Então, cara, tudo vai se avançando. Só quem tá dentro de vivenciar a taça sabe como é trabalhoso fazer. O pequeno, ele dorme 10 horas da noite e acorda 4 horas da manhã e tá aperreando o cara. E eu falo isso porque é verdade. Quem conhece o pequeno sabe como é. Então, assim, tem muita coisa que acontece dentro da taça que você só vai saber na ponta, no final. Mas tem muita coisa que acontece. Um exemplo, hoje eles estavam fazendo a montagem de um evento que vai ter no sábado, né? Desde quarta-feira que já tá acontecendo. Então, quando o cara chega lá, ele só vê o evento pronto. O menino que vai jogar, o treinador. Chega e joga. Só que ele não entende o Kiko. O Kiko anda com a bolsa dele, pessoal, e uma bolsa dele de ferramenta. Porque ele sabe que vai ter um problema, ele vai ter que solucionar o problema. O Ian, os meninos, as meninas da CUFA, o próprio José, a Janaína que fica na alimentação. Então é um time, igual eu falei pro pequeno assim, né? O pequeno na reunião que teve aqui falou, pô, que a gente tá com um time bom. E eu comentei com ele, pô, cara, o evento, a abertura que a gente fez o congresso agora no meio da semana, na terça-feira, que o Dunga estava lá, eu fiquei abismado. Olha que eu faço parte do negócio, sabe por quê? Não teve um problema. A galera, como o pequeno falou, pegou a galera da favela, treinou essa galera para executar o projeto e tá sendo executado de uma forma espetacular. Um telão de LED passando fora, um telão de LED lá dentro, um backdrop gigante pra galera tirar foto. O museu não, onde foi o evento, cara? O teatro lotado, a galeria em cima entupido de gente. Então, assim, a ideia, e eu sonho com isso, cara. Dá um exemplo, o pequeno tem um projeto, inclusive eu queria que você falasse sobre isso, né? Areninha, e possivelmente tem um time para jogar o Campeonato Cearense da Taça das Favelas. Possivelmente a gente vai fazer isso, né? Um dos nossos metas. Eu só tô trazendo coisa boa para vocês aí, viu? Os nossos objetivos é esse. A gente solicitou a Areninha, né? Não a Areninha para a CUFA, a Taça da Favela, não é isso. É uma areninha para ser construído no bairro onde está situado, ser construído na favela onde está a base da CUFA, onde está o escritório, onde está a sede, onde está tudo. E aí conseguimos. E aí lá a gente vai colocar escolinhas, a gente vai desenvolver outros projetos na área do esporte, mas ter uma escolinha da CUFA, ter um time da CUFA vai ser um dos nossos objetivos para estar participando das competições também. Então... e a CUFA, cara, ela não tem uma receita pronta assim, sabe? Não tem quem sabe fazer mais ou quem sabe fazer menos. Cada um faz aquilo que sabe e agrega aquilo que a gente acha necessário agregar e vai se somando. E construir, cara. A Taça da Favela, hoje ela é um marco, mas a gente fez o basquete. A gente fez a Libra durante muito tempo, que era o basquete de rua. Fizemos o Bradan, fizemos o TUS,
Fizemos Top Cufa, que Top Cufa ela é é um desfile, né, para meninas de favela, né? Na última edição que a gente teve parceria com a Globo, que as meninas foram desfilar no programa do Luciano Huck. Então, é isso, cara. É possibilitar os sonhos, como o Kelvin falou, e trazer esses sonhos para perto de nós. Porque na nossa época, na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha. Entende? O que tinha ali pra gente jogar bola era um interclasse. No máximo que tinha ali. Né? Porque quando a gente ia jogar num bairro, não podia jogar no bairro, porque era problema de briga e de gangue. Hoje é outro formato. Mas não podia. O que máximo ali era o interclasse. Hoje não. Hoje é o intermunicipal, é o interestadual, é essa competição favelão, que é a competição nacional, e você vai possibilitando, né? Você vai fazendo, é que nem caldo de cana. Vai se expandindo. Você vai empurrando e vai saindo. Uma hora sai um negócio bom, uma hora sai um produto bom, uma hora tem um resultado maravilhoso. Legal, cara. E a gente tava falando sobre as pessoas de fora olharem pra galera, pra toda essa organização, da galera que realmente é da favela fazendo tudo isso. E a galera tem muito preconceito ainda, né? E a gente sabe que tá em alta o assunto do racismo, principalmente na Europa agora, com o Vinícius Júnior no Real Madrid. E eu queria que tu comentasse, cara, sobre que o racismo a gente sabe, por toda a nossa história, toda a história do Brasil, toda a história do mundo, é um problema que as pessoas negras sofrem com muita frequência. E com o racismo em alta agora na Espanha, em todos os estádios, o Vinícius Júnior joga e passa por todas aquelas situações. E ele sempre se posiciona, como a gente estava comentando com o Dunga, que o episódio saiu hoje, ele sempre se posiciona, ele sempre faz o certo, ele responde na bola, ele não responde com agressão, ele não responde perdendo a cabeça. Claro que uma hora ou outra ele vai acabar explodindo, mas ele é essa referência pra gente. Eu queria que tu comentasse sobre a importância dessa referência. Na verdade, o racismo ele não está em alta hoje. O racismo ele sempre esteve em alta, cara. Sim. Infelizmente. O que nós precisamos ter, falo enquanto nós da comunidade negra, é ter nossa saúde mental muito forte. Porque o que aconteceu com o Vinícius Júnior não foi no campo, não foi ali no estádio. Antes mesmo de começar os jogos, os torcedores já estavam insinuando situações, certo? Dentro do próprio time lá que ele joga, também tem situações ali. E o racismo, ele é muito estrutura, cara. O racismo é estrutural porque a nossa história para nós mesmos foi negada. A nossa história para nós é negada. O que é que a gente fala de estrutura? Você vê hoje, o maior potencial que tem dentro do futebol são jogadores negros. A maioria é jogador negro. Concorda? Sim. Vocês são da área do futebol, concorda? Sim. Me cita 10 jogadores negros aí, me cita 10. Vinícius Maior da Júnior, história. Vinícius Pelé, Júnior, Vinícius maior da Júnior, história. Rodrigo. Militão. Só brasileiro? Só brasileiro? Não, Se pode ser de europeu, fora. Aí tem Lukaku, Aí. que é a referência. Que mais? Sempre tem um negro. Falta 4. Que Tem mais? o Mendy, o goleiro, que foi um dia desse o melhor goleiro do mundo. Pronto, Sim. que mais? Mbappé. Diz outra aí. O que agora tá sendo em destaque, que fazendo gol direto na Premier League, esqueci o nome dele. Esqueci. Os cabelinhos do dread. Mas tem o do Napoli, o centroavante. O do Napoli. O Osimhen. Pronto, só mais um agora. Esse da Premier, cara, que eu tô te falando. Esqueci o nome dele agora, tá fugindo. Tem o Aubameyang também. Pronto. Aubameyang. Agora me cita 10 treinador negro. Vixe, aí é difícil. Roger Machado. Difícil. Roger Machado, deixa eu ver outro aqui. Tá na Série A ou Série B? Eu acho que só tem um, que é ele. E eu acho que nem empregado tá? Acho que não. Difícil. Entende? O negro sempre é colocado ali para trabalho. Mas para ele estar numa posição ali como treinador, o cara que é o cabeça, ele nunca vai estar. Difícil de encontrar. Essa é a estrutura. Já foi atendido na UPA? Já. Quantos médicos negros te atendeu na UPA? Nenhum. Essa é a estrutura que a gente fala do racismo. Agora, os pretos estão aonde? Na portaria, o vigia. Não estou desmerecendo as profissões. Claro. Entende? Mas eu estou falando dessa estrutura que é montada para nós. Dessa estrutura. E aí é onde entra, né? Quando Quando a o gente Vinícius Júnior se destaca, já pesa sobre isso, né? Aí Sim. o que a gente tem que fazer? Tem que tirar o Vinícius Júnior agora do foco
e debater o racismo na sua estrutura total. Mas não adianta a gente debater para ficar querendo lacrar, para ficar querendo dar opiniões, fazer grandes e lindos textos, se a gente não tem fortes consequências em cima desses caras. Se os caras não for presos, não adianta. Se o time não for rebaixado, não adianta. Se o time não for punido, não vai adiantar. Se o diretor do time que faz uma fala infeliz, se ele não for punido, não pegar gancho, não perder lá, não vai adiantar. E aí você tem que mexer na estrutura. Por outro lado, você tem que começar a fazer, eu cobro muito aqui do Brasil, você tem que começar a fazer ações concretas. Se posicionar. Fizemos um documento e levamos à CBF para a gente discutir sobre essa questão do negro. Porque sabe o que acontece? Sabe quando é que tu se descobre que tu é negro, cara? Quando tu anda no supermercado. Que tu vê o segurança atrás de tu. Que tu vê que não é normal. Entende? Sim. Tu vai descobrir quando tu é negro, que tu dá sinal no ônibus, o motorista não para. Que tu tá sentado na cadeira, tem uma vaga, o ônibus tá lotado, mas ninguém senta do teu lado. Aí tu vai descobrir que tu é negro. Aí a gente só descobre que é negro na dor, cara. Porque a gente não tinha referência, Os negros que a gente tinha referência aqui, era o negro que bebia, era o negro que era achacalhado, era o negro que pegava dinheiro e torrava, porque o preto com dinheiro ele não sabe ser empreendedor. E fora os apelidos pejorativos que a gente que cai em cima de nós, né? Pô, tu não é preto não, mano. Tu é assim, jambo, meio quase de noite e tal, né? Fora isso, as pessoas ainda usam isso para querer ajudar nós. Isso é mimimi, esse vitimismo. Não é. Eu já entreguei currículo numa empresa que o cara olhou para mim e disse assim: não, irmão, você não tem o perfil do que a gente precisa. Qual o perfil? A gente precisa de uma pessoa que... Desse jeito o cara falou na minha cara. Eu preciso de uma pessoa branca, loira aqui, que trabalha na recepção e tal e tal. E eu tinha cheio de curso, cara. E o fato de eu ser preto, eu não fiquei na vaga. Atravessei a rua, mas deixei o currículo, atravessei a rua, fiquei na parada do ônibus. Eu olho para a empresa e eu vejo o cara rasgando meu currículo. Então o fato de ser preto. Então o fato de tu ser preto, o fato de eu ser preto é o suficiente para os caras me rebaixarem numa escala de evolução e me compararem ao macaco. E botar o macaco ser melhor do que eu. Entende? Aí o outro senador lá faz uma fala também feliz, pergunta cadê os defensores do macaco. Então, enfim, é necessário debate, é necessário ser antirracista, não só os pretos. Os brancos também têm que ser antirracistas, entender isso. Porque nossa história não foi contada, nossa história começou de forma errada. Pedro Álvares descobriu o Brasil. Quando chegou aqui já tinha índio, cara. Então, tratar isso, você entender como a estrutura, não só como uma ação ali, que daqui a pouco vão dizer que foi uma ação isolada, e aí tantos outros negros vão ter essa ação, essa reação, na verdade, como o Vinícius teve. O cara que foi enforcado, teve um mata-leão, reagiu e foi expulso do campo. Aí vão dizer, tá vendo como o preto é violento? Tá vendo como o cara é violento? Tá vendo o que foi que ele fez? Mas ninguém enxergou o mata-leão que deram nele. Porque o cara do VAR editou os vídeos. Aí sempre vai dizer que nós é violento. É a nossa maneira de reagir, cara. É pela vida. Ninguém tem porque sangue só de o fato barata. do cara ter só o cara ser preto, ele pode ser morto. Não existe bala perdida. De bala perdida para que encontra um endereço em nós, para que nós tenhamos imã. É só os pretos que morrem. Por que é só os pretinhos que tu vê no sinal? Então, assim, você tem que ter uma saúde mental muito forte. Porque eu digo? Porque todo dia eu sofro racismo. Eu fui para uma reunião ontem com um dos grandes empresários. Eu fui para uma reunião com um dos grandes empresários daqui de Fortaleza, daqui do estado do Ceará. A mulher perguntou de quem era que eu era motorista. E isso eu estava fazendo entrega. Aí eu disse, não, estou esperando aqui uma reunião aqui com o... Mas por que a senhora acha que eu estou fazendo entrega? Eu disse, não, por nada não. Talvez se eu fosse um branco, de olhos claros, eu não estava ali fazendo entrega. Entendeu? Eu fui entregador.
Aí fui destratado. Aí já me deram o troco assim, ó. Jogando no chão. Então, diversas situações. Por isso você tem que ter a mente muito tranquila nisso, senão você pira, cara. Mas essa situação do Vinícius Júnior jamais ela poderá ser passada batida. Todo mundo tem que se envolver mesmo nisso, entendeu? E daqui a pouco a gente começa a descobrir quem são os haters da internet aí que discorda, que chama mesmo o cara de macaco, que diz que o cara foi violento, que diz que o cara provocou. Não vem à tona, né? Irmão, antes do jogo começar, os caras estavam provocando. E provocou por quê? Porque ele é preto, cara. Porque hoje ele é um dos melhores jogadores da Europa. Isso incomoda. Incomoda. Né, só que a gente vai voltar pra nossa aqui pro Brasil. Os pretos são os melhores, cara. Entendeste? Jogador, no samba, na música, na cozinha, na televisão, no jornalismo. Então você começa a ocupar esses espaços, mas você tem que começar a ocupar esses espaços no coletivo. Hoje, ou foi ontem, no jogo que teve, que o Vinícius Júnior não jogou, teve jogador que não foi para trás da faixa do antirracismo. E preto, jogador preto. Porque o cara acha que aquilo ali é mimimi. Por que o cara acha? Porque ele mesmo não tem formação para isso. Sim. Entende? Então nós levamos, quando a gente levou a carta para o CBF, levamos as propostas para isso. Para ir nos times, trocar ideia, falar sobre o racismo. Porque muitos jogadores hoje não conseguiram nem terminar o ensino médio, cara. Não conhecem a sua própria história. Tinha que estar jogando. Jogaram e se tornaram profissional, mas não concluíram o estudo. São poucos jogadores que você vê hoje que fizeram faculdade. Sim. Que tiveram uma ascensão empresarial fora... Pós-carreira, né? Pós-carreira do futebol. Pós-carreira. Poucos. E os que tem, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém fala. O pequeno falando sobre isso, eu vou contar um negócio pra vocês aqui que aconteceu. Inclusive ele postou no Instagram, se eu não me engano, deve ter batido 50 mil aí um Reels que ele postou aí. Depois vocês olhem o TikTok dele lá no Instagram. E eu fiquei muito feliz, cara, porque eu não pude estar lá, né? Porque eu tava indo produzir o evento. E o pequeno foi no Fortaleza levar o Dunga pra conhecer o CT lá. E eu brinquei com ele e eu me emociono, bicho, porque é verdade isso aqui. Eu conheço o pequeno, né? Ele faz de durão e tal, mas é um cara do coração enorme. Enorme mesmo. É de chegar a doação aqui, o cara tá passando na rua e ele, ei, vem aqui. O cara sem entender nada, leva uma cesta básica, alguma coisa. E alguns amigos presenciaram, e eu pude ver só através de vídeo, que ele ganhou uma camisa com o nome dele. Então, olha a grandeza disso. Por quê? E eu não tô querendo vitimizar nenhuma coisa desse tipo. É porque quando ele me contou o porquê, que ele queria uma camisa e não podia ter, porque a mãe não tinha como comprar, e você ganha uma camisa com seu nome, do clube do seu coração, do presidente que é referência, isso é gigante. E parabéns por isso. Parabéns por isso. Na verdade, eu fiquei meio assim lá também por conta disso, porque faz com que a gente lembre assim, de algumas coisas, por conta de que eu comecei pro estádio para vender churros. Quando o cara não me levava para vender churros, eu ia pro estádio escondido da minha mãe, eu ia pastorar carro, vigiar carro, né? Mas sempre tive aquela ligação ali com o futebol, com o Castelão e tal. E aí o que eu via? Todos os meus amigos iam com a blusa do Fortaleza, mano. Os que não iam com a blusa do Fortaleza diziam assim, não, eu vou ali pegar a blusa do Fortaleza pra mim. Do nada o cara apareceu com a blusa do Fortaleza. Eu sabia o que era que o cara ia fazer. E eu não queria fazer. E eu não queria levar aquela despesa pra minha mãe e pedir uma blusa à minha mãe do Fortaleza, porque eu sabia que ela não tinha, cara. Minha mãe fazia tricô, né, sapatinho, coisa ali, fazia tricô e fazia diária, que era o suficiente para nós comer ali 3, 4 dias na semana. Na outra semana era a mesma pegada. Então jamais eu ia levar uma despesa dessa para ela de comprar uma blusa para mim, pro meu ego, porque eu queria uma blusa do Fortaleza, que ele pediu, não levava. Entendia total minha mãe. Quando minha mãe dizia assim, ó, meu filho, ela dizia assim, eu não tenho. Ela dizia assim, ó, quando eu tiver eu lhe dou. Então eu fui o cara da esperança, de sempre esperar. De sempre esperar isso da minha mãe. Porque quando ela tinha, ela me dava. Quando ela vinha ali, ela me dava. Né? Então, mas camisa de time eu nunca tive. Nunca tive camisa de time.
Tive e fui começar a ter camisa de pinguim quando eu comecei a trabalhar e pude comprar. Quando eu recebi a camisa da mão do Marcelo Paes com o meu nome, foi um choque de emoções, porque a primeira coisa que eu lembrei foi da minha mãe, porque era a blusa que eu queria ter. A blusa que eu queria ter. Então eu fiquei, porra, não vou chorar não, mas vou agradecer. Fiquei naquela, porque pra mim foi muito massa. E a minha vontade era de chegar em casa e dizer pra minhas filhas, ó, dei uma blusa aqui e tal, que a blusa é sua, eu vou dar pra ela, pra minha filha menor, que cabe nela. Mas é esse envolvimento de sentimento. Porque não é uma blusa, é você lembrar da sua história, cara. Da dificuldade que se tinha, entendeu? E se minha mãe tivesse viva, minha mãe faleceu, estava com 5 anos, a camisa era para ela. Também. Então eu sempre vivi nessa esperança, sabendo que eu não tinha, mas na esperança de que um dia eu ia ter. Então foi um sentimento assim de muitas emoções. Porque hoje, assim... não vou nem falar, senão eu começo a chorar. Vou nem falar. Mas assim, foi um sentimento bom pra caralho. Eu gostei muito, agradeci por mandar mensagem pro Marcelo. Marcelo, não, tamo junto e tal. Aí ontem ainda fui pro jogo, fui com a camisa meio acochadinha, mas eu fui. Deu certo, comi nem meu salgado lá pra não encher o bucho. Pra não apertar mais ainda, mas foi bom. Eu gostei muito. Levamos o Dunga lá. Essencial, parceiro massa. Que eu tava falando pro Kelvin agora, né? Que... ter esses caras perto de nós parece uma utopia assim enorme, cara, porque em 94 eu tava assistindo o cara bruto derrubando gente, levando pancada, dando pancada. Porra, tira o Dunga, brabão e tal, marquinado. Ele era o cara porque eu lá queria saber de técnica, sabia se o cara tava metendo ela porrada mesmo. E o Dunga era isso, né? O Dunga era isso, representava. E aí hoje a gente tá com o cara rodando a Taça da Favela, vem aqui o embaixador, troca ideia com os meninos, fala ali de tete a tete. E levamos ele no CT para conhecer o Fortaleza, mas não é porque foi o Fortaleza e tal. A gente vai trazer outros atletas que vão conhecer o Ferroviário, vão conhecer o Floresta, vão também no CT do Ceará, né? Então a gente vai conhecer os projetos de base, que também é muito mais importante, porque é desses projetos de base que saem os atletas para estar no profissional, que é onde está na ponta. A gente tem que ir na ponta, acreditar no jovem que está na ponta. Então o Dunga é um parceiro excepcional para nós, cara. Cara que não reclama de nada, tá aqui, vem... E eu, vou lá, porque não compra a passagem aí que eu vou e tamo aí, cara. 2 dias, bota aí 2 dias, bota pra trocar ideia, palestrar no podcast. E vem, o cara vem disponível. Dunga, Cafu, Edilson Capetinha que já veio, né? Outros jogadores que têm disponibilidade para vir. E levar o David, levar o Ian para falar sobre a experiência que teve no time na seleção cearense em São Paulo. É isso. A CUFA, ela é essa junção de sentimentos, de prazer, de dor, oportunidade, de possibilidade, cara. Essas são as palavras, a possibilidade dos sonhos. E a gente vê como é massa, né? Eu li uma frase que ela dizia que quando você para de sonhar, você morre. Você parou de sonhar, irmão, você não vai conseguir sobreviver muito tempo, não. E é massa poder ver que o pequeno, através de um gesto que para muitos possa ser simples de ganhar uma camisa, tem um sentimento por trás disso, né? De um cara que vai fazer 40 anos e recebe um negócio daquele... 4.0 turbinado, viu, filho? E você vê que... E não, aqui é sério. Cara de 30. Que aquilo mexeu com ele, né? Ele proporcionou algo pra gente que ainda não caiu a ficha. Entendeu? De entrevistar o Dunga. Por que eu falo isso? Cara, eu era fã do Dunga. Como eu coloquei lá no meu Instagram. E vivenciar aquilo ali... O pequeno ligou pra mim, eu vou até gravar um vídeo depois falando sobre essa história. O pequeno ligou pra mim de manhã. Kelvin, tá fazendo o quê? Cara, eu tô saindo. Não, mas vai lá pra sede que eu vou levar o Dunga pra falar no podcast de vocês 20 minutos. Aí eu, beleza, primeiro eu vou ligar pro David. O David tava editando o vídeo até 4 horas da manhã. Eu liguei pra ele, ele tava se acordando ainda, o Windows iniciando. Ei, David, que foi? Cara, o cavalo selado tá passando aqui. O que é? O Dunga tá indo pra sede, vamos entrevistar ele? Eu vim aqui, entrevistei ele, não sei como, não sei o que eu perguntei, eu vou assistir ainda pra ver. Não lembro de muita coisa, eu lembro de 2, 3 trechos assim que foi marcantes, mas é como você falou, e foi através da Taça das Favelas, foi através da CUFA que eu pude vivenciar isso. Já conhecia ele de outras coisas, mas ele tá numa parada que eu produzo, que eu criei, meu irmão. Gratificante, É demais, mano. É loucura. Eu confesso que eu cheguei em casa... Demais. Eu fui pro banheiro assim e caramba, bicho, aconteceu isso, brother. A gente quase não sai daqui, então... A gente passou aqui umas meia hora tentando entender o que tinha acontecido. Mas isso é Kelvin e Sami, Ian, que tá aí nos bastidores, o cara das artes, o cara que faz isso aqui, ó.
E o David que tá aí o dedo mágico, né? David dos dedos mágicos. Aí, ó, pegou, viu, David? Cara, é resultado do sonho, Kelvin. Do trabalho, entendeu? O podcast, o Tá no Bid não foi assim, abriu a porta, toca, tá aí não. Foi pensado, foi desenhado. É sabe, eu acho que Deus, cara, ele assim, possibilita umas coisas que você tem que agarrar aquela oportunidade, aquele momento ali, sabe? Você tem que estar preparado, é único. É um momento único. Então, Tá no Bid não acontece por acaso. A gente não tá aqui por acaso. Entende? Eu acho que tem um propósito em cima disso. E trazer o cara aqui da seleção, a gente vai dar importância tanto a ele, né, como a gente vai trazer aqui os técnicos das bases para falar dos projetos sociais, entendeu? O contraste. Né? O contraste que tem isso. Então, o Tá no Bid, o podcast, a CUFA é essa conversação de quem tá lá e de quem tá aqui. A gente trata as pessoas do mesmo jeito, cara. E a CUFA não tem uma bandeira política, a CUFA não tem um princípio X que a gente tem que seguir aquilo. Não, a gente segue o caminho que a gente acha promissor, que a gente acha que tem oportunidade, que pode crescer e construir com nós, entendeu? Hoje eu tô feliz, o Ian tá aqui, eu não tenho dificuldade de fazer uma arte, eu ligo pro cara, Ian, assim, assado, entende o nosso formato, entende o que é que a gente quer, e a gente vai construindo, cara. A CUFA, ela é uma grande construção de um trem no trilho, de um avião no ar, e a gente vai fazendo, vai tocando, é que nem meu parceiro diz, que é que nem caldo de cana. Você vai empurrando, vai saindo e vai tendo resultado. Entendeu? Hoje eu tô presidente da CUFA aqui do Ceará, amanhã pode ser outra pessoa, e o trabalho é o mesmo, a pegada é a mesma, a responsabilidade é a mesma, porque a gente sabe disso, que a gente tem uma grande responsabilidade com o trabalho que a gente desenvolve, e o resultado que vier é consequência disso. O Pequeno é um cara muito modesto no que ele fala, e a gente está numa estrutura que eu lembro que a gente estava no passado desenvolvendo a taça, e ele sonhou com isso. E a gente está numa estrutura aqui fantástica, e isso passou pela mente do Pequeno, de poder ter algo, né, de vocês, da gente. E, cara, são coisas que é como ele falou, são pensadas, desenvolvidas, Deus abençoa, Deus toca lá, bota a mão, coloca o dedo e as coisas acontecem. Mas é bom ter pessoas como você, assim, não só por desenvolver o trabalho, mas porque acreditar em pessoas, né? Você tem essa... É de acreditar porque a gente foi acreditado também, cara, lá atrás, entendeu? Lá atrás alguém acreditou em mim. Ai, cara, toma aí, fica cuidando desse negócio aí. Alguém acreditou em mim. Eu tenho que acreditar nas pessoas também. E eu mesmo tenho que acreditar em mim. Sim. Entendeu? Se alguém acreditou em mim, porque a pessoa viu que eu acreditei em mim. Então, a gente tem que acreditar em nós primeiro e ver isso, não, vou fazer, eu tô vendo as outras pessoas fazerem, eu não vou copiar como elas estão fazendo, mas eu vou fazer do meu jeito. E vai dar certo. Cara, a gente tá finalizando. Feliz demais por entrevistar o Pequeno. A mesma euforia do primeiro episódio que eu gravei, que tava só nós dois, a mesma euforia que eu tô de entrevistar o Pequeno, porque é um cara que é muito prestativo, ajuda muita gente. Você tem noção do que a gente passou junto na pandemia. Eu pude viver esse momento, né, de um dos piores momentos do caos que a Terra passou, e a gente estava lá na frente, lá, todo agasalhado, de máscara. Eu vivi muitas coisas direcionado pelo Pequeno, ao lado dele em algumas tarefas gigantescas, e é um privilégio, cara, conversar com você. E eu queria que as pessoas buscassem conhecer quem é o Pequeno, não só pela CUFA, mas o cara por trás da CUFA, entendeu? Não só aquele cara que vai lá e dá a palestra, que mostra o projeto, mas o cara que está aqui na CUFA, sentado, conversando com... É porque vocês não ouviram. O Dunga estava aqui, quando ele chegou, antes da gente gravar, o Pequeno trouxe os 4 ou 5 senhores de idade aqui. Ele poderia muito bem, dane-se. Ele lembrou dos caras da comunidade dele, trouxe 5 caras aqui, ou mais, para tirar foto com o Dunga. Isso é muito grande. As pessoas não sabem disso. Por que não vê? A galera só vê o que está acontecendo no final, cara, na ponta. E eu sou privilegiado de poder ver você fazendo e pensar o mesmo. Pô, tem uma galera que gosta desse cara aqui que eu conheço. E eu vou trazer o cara, bicho. Por quê? Porque é espelho, aquele negócio de espelhamento. Eu tô vendo o cara fazer. Então aquela atitude... É uma atitude que eu acho, às vezes, até impensável, mas eu que tô aqui, que tô vendo, eu falo, pô, cara, que atitude do Pequeno. Inclusive eu comentei, né? Quando cheguei em casa, a minha mãe falou, pô, mãe, tinha uns caras lá que o Pequeno levou pra ter foto com o Dunga. Ele poderia muito bem ter escondido o cara. Não, eu vou trazer esse bem só pra mim. Mas não. Cara, a palavra é sua. Sensacional. Considerações finais é toda sua. Eu agradeço aqui demais o podcast, estou em casa.
E também agradecer vocês, cara, porque a gente não vai fazer nada só. Nunca iremos fazer nada só, Kelvin. Você tá aqui ajudando nós, construindo, tá montando a Taça da Favela conosco. Samir tá aí, né, futuro jornalista. No futuro breve a gente vai ver o Samir no Globo Esporte apresentando os programas. E a gente vai dizer, ó, o cara passou lá pela CUFA, teve uma formação e tal, massa, né, nos abandonou do tá lá. E anda do mesmo jeito, né, agradecer demais pela sabedoria, pela paciência com a gente, né, participou da taça, base de projeto social, hoje está aqui cuidando das nossas artes. David aí, que a gente se conheceu agora também, um cara excepcional, profissional, entende o objetivo do projeto, entende o que a gente quer, né? O que a gente vai repetir aqui para se tornar clichê, né? Os sonhos e as possibilidades, cara. Vocês acreditam no meu sonho, eu acredito no sonho de vocês. E como diz o Renan do Inquérito, né? Ele tem uma poesia muito massa que fala sobre sonhos. E é isso, ele canta junto com o Arnaldo Antunes. É outro cara, irmão, enfim. E tem que buscar pessoas que possam somar na nossa vida. Eu acho que vocês somam na vida da gente. E tamo aí. Deixar um salve para todo mundo. Acompanha o podcast, acompanha nossas redes sociais, TikTok, Kawaii, YouTube, tamo junto e muito mais que misturado. Taça das Favelas, CUFA, hoje, ontem e sempre será. É isso aí, rapaziada. Agradecer demais. Tô muito feliz de poder tocar esse projeto aqui, fazer parte dele junto com o Samir, com o David, o Ian. Eu sou só o cara que penso, mas a grande parte das coisas que acontecem aqui são eles que me ajudam na execução. Eu fico feliz de entrevistar uma referência como Pequeno, não só para mim, mas para muitos jovens e alguns coroas também, como ele trouxe hoje aqui. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Olha o Pequeno dando aquela quebrada de sempre. Não larga o celular. Se inscreva no nosso canal. Cara, porque eu tô feliz, ó, vou dizer pra tu, ó. Deixa eu falar, ó, eu tava aqui no TikTok aqui, só tem 80 visualizações, 120. Aí eu botei o negócio da capivara, deu 2.000 visualizações. O negócio da escada aqui deu 235. Aí eu botei eu e o Dunga, mas tá com 44.000 visualizações. Vai ficar verificado, vai ganhar dinheiro no TikTok agora. Eu tenho 4 seguidores aqui. Então, rapaziada, segue a gente, inscreve no nosso canal, a gente tem muito conteúdo bom pra mostrar pra vocês. Nossos patrocinadores, agradecer todos, sem exceção. Chegou um pastel agora, show de bola, Simone mandou, o Pequeno não vai comer, só chegou 4, não tem convidado. Chegou naquela hora e tu não me deu, não foi, Ian? Quando acabar aqui, a gente vai comer esse pastel. Agradecer também o Ian, o David, como já agradeci, e outros parceiros nossos, Grande Geração, Boutique Chique, Danuzinha, abraço, tamo junto, obrigado por estar falando com a gente. E tem outros patrocinadores que são parceiros nossos, Boné, Progrif, são os caras que chegam juntos. E você que quer patrocinar a gente, chama a gente no privado, no direct, que a gente precisa da ajuda de vocês para tocar esse projeto. A gente precisa comprar um equipamento melhor. Estamos crescendo aí. Estamos crescendo. Eu acho que essa semana a gente vai conseguir chegar aos 1.000 inscritos, a gente fazer uma mobilização grande aí junto com a Taça das Favelas pra gente chegar. Vambora! E é isso, se inscrevam, tá no vídeo, tá legal. Valeu, até o próximo!